Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia e dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. No vídeo de hoje vou falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e até insegurança: a cirurgia corretiva para a curvatura peniana. Será que ela realmente resolve? Quais são os resultados esperados? E quais verdades você precisa saber antes de decidir pelo procedimento? O pênis diminui? Fique comigo até o final, pois vou explicar de forma clara e direta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho e compartilhe com quem precisa dessa informação. Vamos lá! A curvatura peniana. O pênis é um cilindro hidráulico pressurizado de sangue, mas o que dá o formato do cilindro pressurizado é uma membrana chamada túnica albugínea, que tem 1 a 2 milímetros de espessura. É bem fininha. Então, a elasticidade dessa membrana que determina se o pênis é reto ou é curvo. Para ter uma ereção reta, todos os lados dessa membrana têm que ter a mesma elasticidade. E com isso, ao ser pressurizado, o cilindro distende de forma igualitária em todos os pontos e tem, então, uma ereção reta. Lembrando que somente pode avaliar deformidades penianas em ereção máxima, para que essa deformidade realmente mostre como ela é. Então, o pênis totalmente em ereção, se um dos lados estica menos do que o outro, esse cilindro vai curvar e o grau da curvatura é proporcional ao grau de perda de elasticidade. Ou seja, curvaturas pequenas têm pequena perda de elasticidade. Curvaturas grandes, muita perda de elasticidade. Existe na formação do pênis. Geralmente, são jovens que observam na adolescência ou na puberdade até que o seu pênis em ereção está desviado. Muitas vezes essa condição não é adquirida, é na formação do pênis, também chamada curvatura congênita ou curvatura do jovem. Já aquelas curvaturas que se desenvolvem ao longo da vida ou modificam o padrão de curvatura ao longo da vida, essa curvatura já é por um processo de fibrose já adquirida. Essa curvatura adquirida, ela se desenvolve ao longo da vida em qualquer idade. Obviamente que quanto maior a idade, os riscos são maiores, mas pode desenvolver em qualquer idade. Isso significa que aquele padrão que o paciente sempre teve começa a desviar para um lado, para baixo, para lateral ou para cima. Esse desvio adquirido é em função da ocorrência de uma perda da elasticidade nessa membrana chamada túnica albugínea, que essa membrana seria como se fosse uma borracha de uma câmara de ar ou aquela borracha da bexiga compridinha de aniversário que você enche e que para ter uma ereção, um desenvolvimento reto, todos os lados teriam que ter a mesma elasticidade. Portanto, curvaturas no pênis significa que um lado estica menos do que o outro. Quais são os impactos que uma curvatura peniana pode causar ao longo da vida de um paciente? Esse impacto vai desde um impacto emocional, uma perda de autoestima, uma vergonha de se expor, a impactos funcionais. Determinadas curvaturas vão atrapalhar a penetração, porque o pênis tem a tendência a dobrar, ou se penetra, vai facilitar escapar. Um pênis curvo, ele sempre está menor do que poderia ser. Quando está indicado a correção de uma curvatura peniana? Quando essa curvatura, ela determina alterações funcionais, com dificuldade na penetração e no movimento, tendência a escapar. Então, essa curvatura, ela pode ser corrigida alinhando o pênis, tanto pelo lado curto, alongando o curto, quanto diminuindo o longo. Lembrando que a cirurgia para diminuir o lado longo, ela vai alinhar, mas se for uma curvatura acentuada, essa cirurgia está associada a uma perda significativa do tamanho peniano. Se for uma curvatura moderada, pode ser que o paciente ainda fique satisfeito, apesar da retração, da diminuição do lado longo. Essa análise precisa ser feita junto ao paciente numa ereção induzida no consultório para mostrar o que esperar de um alinhamento peniano com a retração, com a diminuição do lado longo, buscando uma ereção reta. Lembrando que essa cirurgia de diminuição do lado longo
para alinhar o pênis. Ela só pode ser feita se não for uma curvatura muito acentuada e também se não tiver afinamentos. Por quê? A cirurgia para alinhar pelo lado longo, ela não corrige afinamentos. Então, se tem afinamento, precisa ser outra abordagem cirúrgica e não essa. Uma outra opção cirúrgica para quem tem uma curvatura muito acentuada e para evitar com isso uma perda significativa, é fazer a cirurgia do alongamento do lado curto, com uma incisão de relaxamento e a colocação do enxerto, caso não seja caso de implante de prótese peniana. Essa técnica de alongar um complemento de túnica, eu dei uma aula num debate com um médico francês no Congresso Europeu de Medicina Sexual em Viena, na Universidade de Viena, onde nós debatemos sobre a indicação da cirurgia que reduz o lado longo. No caso, o Antoine Fax, de Montpellier, falou sobre essa abordagem e eu falei da abordagem da incisão e enxerto na busca da recuperação do tamanho. Foi um debate muito interessante, muito produtivo e com isso a gente sempre está evoluindo, buscando metodologias alternativas melhores para o paciente, melhor indicação, melhor técnica cirúrgica, levando conhecimento e buscando conhecimento. Isso é fundamental para que eu possa oferecer o melhor tratamento para os pacientes que me procuram. Falando sobre a incisão e enxerto, eu publiquei no ano 2000 e foi minha tese de doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, a abordagem geométrica para poder fazer a correção da curvatura, alongando o lado curto até deixar do tamanho do longo. Essa abordagem, aplicando os princípios geométricos, permite determinar o melhor local de incisão e determinar o tamanho do enxerto para cobrir esse defeito. Lembrando que os enxertos também estão evoluindo. Existe uma tecnologia brasileira para um enxerto livre de aldeído que já está no mercado e com isso a gente tem recursos, enxertos mais adequados para o organismo incorporar aquele tecido para que ele seja praticamente fazer parte do tecido da túnica albugínea. Então esses enxertos livres de aldeído que já estão no mercado, tecnologia brasileira, já é um avanço para uso do enxerto de forma mais segura. Uma grande questão, quando que o enxerto é indicado e quando não é indicado? Lembrando que se você tiver indicação de colocação de uma prótese peniana e precisa alongar a estrutura do pênis para colocar a prótese de maior tamanho e calibre, é possível fazer a expansão tecidual através de múltiplos pequenos cortes, múltiplos pequenos defeitos. Se eu crio defeitos pequenos, o corpo regenera, então não precisa usar enxertos. No caso de reconstrução com colocação de prótese peniana, desde que se utilize o princípio das múltiplas incisões, produzindo expansão e criando defeitos pequenos. Porém, em tratamento de curvaturas penianas para alinhar o pênis, sem colocação de prótese peniana, poderá sim ter indicação do uso do enxerto para defeitos maiores, geralmente maiores que 2 centímetros, é o padrão de colocação de enxerto e com isso, tendo enxertos mais modernos, como a gente já tem disponível no mercado, a gente aumenta a segurança dessa cirurgia quando não tem a colocação do implante da prótese peniana concomitante. A correção de uma curvatura peniana com a colocação da prótese peniana, é possível até alinhar o pênis só com a prótese. Porém, a prótese sozinha não expande os tecidos e, portanto, o pênis vai ficar menor. Se o pênis tem uma curvatura ou tem alguma retração, é fundamental não se fazer somente o implante, e sim a reconstrução no mesmo ato, alongando o pênis até o limite dos nervos, e aí sim coloca-se um implante de maior tamanho e calibre. Então é fundamental, quando tem indicação de colocar uma prótese peniana e o paciente tem curvatura peniana, de não simplesmente somente colocar a prótese, e sim tratar os tecidos para expandir esses tecidos, e com isso a gente tem condições de colocar um implante de maior tamanho e maior calibre. A reconstrução, na maioria dos casos, está indicada na hora da colocação da prótese, com o benefício de se colocar uma prótese de maior tamanho e maior calibre. Não somente para fins estéticos,
mas para fins funcionais. Um cilindro hidráulico com uma prótese mais calibrosa, seja maleável, ou um cilindro inflável que tenha capacidade e espaço para expandir, funcionalmente esse pênis terá melhor firmeza. Então, a reconstrução para recuperação de tamanho e calibre, ela não tem fins somente estéticos, ela tem fins funcionais para também ter uma melhor firmeza em um implante de prótese peniana. Se você ainda tem dúvidas do que esperar sobre a cirurgia de correção de curvatura peniana, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário no site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.